tu tem como é que fala? Especialização não, um ramo certinho, ou tu acabou indo pra esse lado? Eu não vou falar de urologista, mas de uma certa forma por causa dos vídeos que você faz. Então, é meio complexo, é até difícil explicar, né? Porque Aham. assim, a gente vive numa sociedade que foi imposta, principalmente aqui a brasileira, a ser doutrinada pelas especialidades. Você fala, ó, tenho dor de cabeça, vai no neuro. Aham. Tenho dor no pé, vai no ortop. Uhum. E assim, é uma coisa que não é sempre verdade. E é muito normal pessoas procurarem. A gente falando, você já foi em todos os médicos, não consigo achar qual é a especialidade que eu devo ir. E aí você fala, pô, qualquer uma? Porque são todos médicos, né? Isso deveria ter uma resolução. Então, quando a gente se forma em 6 anos de medicina, a gente se forma clínico geral. Então, quando a gente se forma clínico geral e a gente vai fazer uma especialidade, a gente não deixa de ser clínico geral. E eu lembro de um professor meu de faculdade falando que o dia que eu deixasse de ser clínico geral, a minha medicina teria morrido, né? Então, para mim é uma coisa muito forte. Eu tenho especialização, mas isso é indiferente na Aham. minha vida profissional, né? O fato de eu atender bastante um tipo de paciente não me impossibilita de atender todos. Inclusive, não me dá a obrigação de estudar, não me deixa de dar a obrigação, né? Não me livra da obrigação de estudar tudo, de ver todos as novas atualizações, as novas diretrizes, os novos consensos, né, de todas as especialidades. Eu acho que a gente pode, quem é clínico geral, não deve se meter muito a fundo em cada uma das especialidades, porque afinal de contas isso é problema de quem fez a especialidade. Aham. Mas saber o básico, assim, e o básico do básico é obrigação. Né? Aquela história de você vai com dor de cabeça no ortopedista, ele te manda para o neurologista. É ridículo. É. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. Pô, o cara é médico. Ele sabe o que é uma cefaleia. Né? Ai, não é problema do ortop. É problema do médico. Você não é médico, ô infeliz. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me revolta muito na medicina. E é uma coisa que eu tenho tentado lutar mais nas redes sociais, mas é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. As pessoas querem o especialista, né? Nossa, porque eu fui no especialista em joelho esquerdo de pessoas que nasceram em 84. Você fala, meu Deus! É Parece. verdade? Eu uma vez conheci um especialista em déficit de crescimento masculino. Hã? Caramba! Aí eu falei, caraca, cara, você atende alguém? Se Você fosse atende... uma mulher, ou se fosse uma pessoa do sexo feminino, não podia atender com ele. Ele falou, eu encaminho. Eu falei, meu Caramba! Deus! E eu sempre pergunto isso. E se o paciente aparecer com cefaleia no seu consultório? Né? Você consegue diagnosticar e tratar as cefaleias, as principais 8? A pessoa fala, não, isso aí é coisa da neuro, da reumato. Pelo amor de Deus. Então, Meu assim, Deus. eu pessoalmente acho que esse excesso de especialização emburrece a medicina e não ajuda. Eu me especializei, assim que eu me formei em medicina, eu sempre tive isso que eu falei na cabeça. Eu queria áreas um pouco mais genéricas, né? E assim, eu gosto muito de história da medicina, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito da parte de humanas dentro da medicina, que é uma coisa meio bizarra, sabe? Tipo, ninguém gosta de humanas dentro da medicina. Mas eu gosto. E aí eu falei, vou tentar ir atrás de alguma coisa desse nível e tal. E eu conheci a medicina chinesa. E a medicina chinesa, estudando medicina chinesa, eu fui procurar, eu falei, é uma coisa meio holística, né? Uma coisa meio, eu não gosto dessas coisas. Nossa, eu sou cético num nível, assim, até meio doentio. Falei, mas vamos ver. Aí comecei a frequentar o ambulatório da Escola Paulista de Medicina, que é a maior faculdade aqui de medicina aqui no estado de São Paulo. E aí, lá na Unifesp, eu comecei a ver a acupuntura funcionar. E principalmente eu comecei a ver os pacientes chegando com calhamaços assim de encaminhamentos de várias especialidades e ninguém resolvendo nada. E o paciente sentado na minha frente com a mesma queixa de quando ele começou a procurar os ambulatórios. E aí o meu professor ia lá, colocava as agulhinhas e o paciente saia andando. Caralho. O que é isso? É igreja evangélica? É igreja... Isso aqui? É Eu milagre. falei, que isso, gente? É exorcismo? Eu não tô entendendo. E aí eu comecei a ver um negócio muito legal, assim, eu falei, não, é sugestivo, né? Aí eu nunca esqueço que quando eu falei, mas tem um quê de sugestão também, né? É importante como a gente fala paciente. Aí meu mestre olhou para mim assim, olhou e falou, você tá falando que eu engano as pessoas? Eu falei, não, mestre. Falei, não, você vai vir aqui, vem na UTI comigo. É um japonesinho que infelizmente não está mais entre nós, vem na UTI Aham. comigo. Aí eu fui na UTI e, cara, a gente agulhou o paciente da UTI e os parâmetros mudaram. Eu falei, ok, ok. Caramba. Aí eu fiquei. Então,
E aí, justamente a medicina chinesa tem esse quê que eu falo para vocês, de você entender que você tem que saber de tudo. Tem que entender o corpo como um todo. Né? Esse é um dos princípios mais básicos. Isso me faz pensar muito na medicina ocidental. Tanto que eu tenho um mestre muito antigo que fala que não existe medicina ocidental e medicina oriental. Existe medicina. O corpo humano é um só. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.